dia do bicentenário, né, aqui da Independência, e a gente com uma programação dedicada também às comemorações. E trazendo hoje uma pessoa muito especial para a gente, né? Eu confesso que sou fã. Não, eu também. Ela que é uma grande estudiosa do Brasil do século XIX, autora de um novo livro sobre o 7 de setembro de 1822. Então vamos conversar com ela, a antropóloga, historiadora e escritora Lília Schwartz. Lília, muito boa tarde a você, muito obrigado. Oi, Lília. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Thaís. Obrigada ao convite. Vamos lá. Thaís, você, a primeira. Eu quero começar falando desse trabalho, né, do sequestro da independência. Como é que a gente fala, né, traz para a nossa realidade, nesse dia do bicentenário, esses momentos que foram sequestrados desse fato da história, Lília? Bom, Thaís, eu publiquei esse livro, Sequestro da Independência, junto com a Lúcia Stamp e o Carlos Lima, e nós trabalhamos com o conceito de sequestro como uma espécie de roubo de significados, roubo de sentidos. E efemérides como essa que nós estamos vivendo, como o Nelson disse, eu também sou do tempo que era feriado, tem o seu sentido, a sua narrativa em disputa, a memória fica em disputa. Então, em 1822, por exemplo, Thaís, não se falava em 7 de setembro à beira do Riacho do Ipiranga. Todo mundo só falava da coroação e sagração de Pedro I no Rio de Janeiro, no dia 10 de outubro. Mas se vocês fossem ao Maranhão, ninguém falava também, só se falou em independência em 1825. Se fossem à Bahia, só se falou de independência no dia 2 de julho de 1823. Então, esse foi um sentido construído pela monarquia, sobretudo no segundo reinado, para dar o protagonismo para a realeza e contar essa história de um consenso, de uma independência harmoniosa, de uma independência feita na base da falta de conflitos. O que existiu? Existiram outros sequestros, mas não sei se você quer ouvir dos outros. De você a gente fica aqui só esperando, né, para saber esses detalhes. Mas acho que o Nelson tem uma pergunta antes de eu fazer a próxima. Não, pode seguir, Thaís. Eu ia perguntar exatamente sobre essa questão, né, das diferentes regiões. A gente observa hoje, fala muito dessa tal questão da guerra de narrativa, né, quando a gente trata do discurso político atual. E a gente já observava exatamente isso. Você mencionou da questão de cada região do Brasil vendo esse movimento da independência de uma maneira e uma determinada época. Mas a gente tem a prevalência, né, tá aí o 7 de setembro, relacionado principalmente ao discurso que ficou, a esse discurso, vamos falar assim, de um marketing político monárquico, a gente pode chamar assim, essa questão da imagem, a gente pode associar o que a gente vê hoje no trabalho dos marqueteiros, Lilian? Olha, os monarcas foram grandes marqueteiros políticos, viu? Eu estudei Dom Pedro II e onde ele não ia, ele mandava a sua imagem, né? E que a imagem era vista, a gente usa a palavra imagem, Thaís, mas imagem vem de imaginação, né? Então, muitas vezes uma nação se imagina a partir desse tipo de elemento patriótico, telas, esculturas e manipulação de datas. Essa manipulação foi feita não só pela monarquia, mas também em 1922 por São Paulo. No centenário da independência, 100 anos atrás, foi inaugurado com pompa e circunstância o Museu Paulista, que foi inaugurado no dia passado, no dia 6 agora, né? 6 de setembro. Pois bem, o Museu Paulista se dedicou a elevar a imagem do protagonismo de São Paulo. Então, a ideia era que tudo aconteceu no 7 de setembro às margens do Ipiranga, não por coincidência, mas porque São Paulo tinha esse papel proeminente na agenda da nação. Então, você veja que esse é mais um sequestro sudestino da nossa história oficial. Então eu vou por aí, então eu vou seguir. Então, São Paulo não tinha essa representatividade toda ou realmente tinha? Olha, o 7 de setembro existiu, Nelson, para não passar uma ideia, mas independência é um processo largo, que começa com a Conjuração Mineira, com a Conjuração dos Alfaiates, termina muito depois, termina em 1824, com a Confederação do Equador, quando províncias do Nordeste e do Norte se uniram contra o Rio de Janeiro, contra os impostos no Rio de Janeiro. Mas essa ideia do nosso 7 de setembro foi, de fato, Nelson, forjada. São Paulo não tinha essa proeminência de maneira nenhuma. E o 7 de setembro pode ser considerado como um evento de meada,
não é um evento de fim, não, nem de começo, nem de final, não é? Fazia parte desse processo. Lília, eu ouvi você conversando recentemente, né, em alguns podcasts, e você falava sobre uma imagem que ficou marcada, pelo menos para mim, nos livros, mas também, né, nos museus, quando a gente fala da independência, do quadro de Pedro Américo. Aí não só o quadro, mas tem o livro também. E eu achei muito importante você falar, ficou uma imagem da independência, mas principalmente uma frase que você destacou me chamou a atenção, eu queria que você desenvolvesse para a gente, que você falava assim, a realidade inspira, mas não escraviza. Teria sido uma própria palavra, né, do Pedro, para poder usar ali a sua liberdade para imaginar esse dia da independência. Como é que se deu isso? O que tem de diferente da realidade? Bom, você sabe, Thaís, a pergunta é ótima, que muitas nações se imaginam, como nós estamos aqui falando, a partir de uma imagem. Essa imagem já foi imaginada também, foi imaginada por um pintor, nesse caso. O Pedro Américo produziu essa grande tela Norte de 1885 até 1888. Quando ele inaugura a tela foi inaugurada em Florença, ele chamou a realeza europeia, os imperadores brasileiros, e ele lança um livro. E nesse livro, Thaís, ele diz duas coisas importantes. A primeira você já chamou a atenção. A realidade inspira, mas não escraviza. É dizer o quê? Ele não ia se prender ao verismo, a qualquer verdade. A segunda frase, em nome da nação, eu sacrifico a geografia. O que ele quer dizer com isso? Ele sacrificou mesmo. Naquele local não havia uma colina, havia um terreno plano. Mas Pedro Américo diz o quê? Eu vou elevar a figura de Dom Pedro e tenho que colocá-lo no alto de uma pequena declive. Ele também sabia e escreveu a respeito que Dom Pedro não estava montado num cavalo. Longas distâncias eram vencidas na garupa de uma mula. Mas disse Pedro Américo, eu não posso colocar uma figura real em cima de uma mula. Mais ainda, ele sabia que Dom Pedro não viajava com roupas, uniformes oficiais. Ele viajava com roupa de algodão. Mas, mais uma vez, venceu a imaginação. E ele passou a colocar Dom Pedro naquela posição tão heróica, de protagonista absoluto da cena da nossa independência. Para piorar, o Riacho do Ipiranga, sempre mencionado nos documentos, não cabia naquele ângulo, né? O ângulo que ele selecionou para fazer a grande tela. Então, ele incluiu o Ipiranga. O que nós sabemos, e Pedro Américo sabia, Dom Pedro não andava muito bem das suas funções intestinais. Então, talvez o Riacho do Ipiranga não foi uma coincidência, né? Era bom que estivesse por lá. Por lá e próximo, Thaís. É isso, eu estou aproveitando aqui, a gente se olhando, né, para poder entender esses detalhes que são muito curiosos também, da realidade que a gente aprende ali, né, nos livros da escola, mas também das versões que vão chegando através da história. Mas acabou ficando para a história e serviu também de referência para a gente construir o que a gente conhece hoje como o Dia da Independência. Lília, como é que a gente pode fazer essa associação dessa obra com uma imagem principal de um momento histórico, mesmo que a imaginação seja prevalente em determinados detalhes? É ela que ficou como inspiração para a gente entender esse bicentenário hoje? Então, é muito impressionante como a tela foi sendo construída como a verdade da independência. Tanto que em 1972 foi lançado o filme Independência ou Morte, estrelado por Tarcísio Meira e Glória Menezes. Vivíamos os tempos da ditadura, um momento grave da ditadura, com o general Médici. E o que faz o diretor do filme? Ele diz que se inspirou na cena central do filme, que é o 7 de setembro, que ele se inspirou na tela do Pedro Américo. Diz o diretor, porque senão ninguém acharia que era verdade. Então você veja como a tela vai sendo colocada em leques, em cédulas de dinheiro, nos selos, e vai se transformando numa verdade. O que nem o seu pintor dizia que seria uma verdade. E agora, em 2022, estamos fazendo a mesma coisa. Se formos olhar no documento de comemoração oficial do bicentenário da independência, lá está a empunhadura
de Pedro Américo, ou seja, a empunhadura pintada por Pedro Américo para Pedro I, numa nova derivação, num novo sequestro. De repente, Dom Pedro passa a ser entendido como um militar, o que ele não era, porque o que está ocorrendo desde 1972 é um sequestro militar da festa civil. A independência sempre foi um feriado da sociedade brasileira e não pode ser sequestrado como se fosse apenas a ocasião de um desfile militar. Aliás, vi essas frases hoje, não sei se leram seus livros, né, esse último livro seu, mas exatamente isso que você acabou de dizer, né? O 7 de setembro sempre foi algo popular, algo do povo. Não se entende porque há muitos anos, eu já era pequeno e você ia nas paradas e as paradas eram repletas exatamente do poderio bélico brasileiro, da pujança brasileira na questão das Forças Armadas e tudo mais, dentro daquilo que pudesse estar em São Paulo, obviamente. Depois é que vinham os desfiles das escolas e tudo mais. Então, havia lá participação popular, mas ficava bem lá para trás, para o final. Então, isso foi uma coisa bastante marcante, realmente. E também a gente estava naquela época bem pesada da ditadura, como você bem lembrou. Lilian, na questão do 7 de setembro, na questão da independência e principalmente envolvendo Dom Pedro, em Portugal, de certa forma, ele era um personagem respeitado, como também o Brasil era e é muito respeitado por lá, tanto que eles abriram muito atenção para o nosso país, para as nossas terras, né? A independência bateu fundo neles? Você diz agora ou em 1822? Naquela oportunidade. Sim, bateu fundo, né? Porque o Brasil tinha um papel muito importante na economia do Império Português. Nós não podemos esquecer que em 1808 vem Dom João VI, que o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido de Brasil e Algarves, e boa parte das decisões eram tomadas no Reino do Brasil. Dom Pedro, nesse momento, Nelson, não era uma figura tão conhecida em Portugal, porque ele não seria o herdeiro do trono português. Dom Pedro vai se tornar conhecido em Portugal depois, tanto que ele será Dom Pedro I no Brasil e Dom Pedro IV de Portugal. E essa história de Dom Pedro, Nelson, é muito interessante, porque Dom Pedro é transformado no líder da independência, uma independência conservadora que criou um império cercado de repúblicas latino-americanas por todos os lados, mas Dom Pedro logo vai virar um desafeto das elites políticas e econômicas brasileiras. Ele impõe uma Constituição em 1823, abafa movimentos da sociedade civil, ganha o apelido de o açougueiro dos Braganças, e ele renuncia para uns, vai embora por pressão para outros em 1831, sem ter uma grande popularidade. Ao contrário, a popularidade da monarquia seria conquistada graças a Pedro II, filho de Pedro I. Mas em Portugal, Dom Pedro I e Dom Pedro IV por lá vai para Portugal lutar pelo trono da sua filha, Dona Maria da Glória, e destituir do poder Dom Miguel, seu irmão, que era absolutista. Então, em Portugal, Dom Pedro é conhecido como um libertador, como um combatente do absolutismo. E por aqui ele ficou com a pele de um absolutista, de um monarca que impôs a nossa primeira Constituição. Lilian, para encerrar, a gente poderia ficar conversando com você aqui um tempo enorme, mas eu queria trazer dois momentos que a gente tem hoje. A gente tem muito mais acesso à informação e, consequentemente, também a registros históricos que vão ajudando a consolidar novas imagens, a desfazer outras também, como você bem mencionou agora. Esse acesso ele está mais amplo, mas reforça também a importância de um momento, por exemplo, como já a reabertura, a reinauguração do Museu do Ipiranga, que você citou agora há pouco. Porque a gente pode fazer essa conexão com novas possibilidades de acesso à informação, mas também fisicamente estar ali presente no museu, que faz parte dessa trajetória, que nos ajuda a construir também uma percepção como brasileiro, Sim. Olha, eu acho que a reinauguração do Museu do Ipiranga, depois de 9 anos, de uma instituição tão importante para a nossa memória, para a nossa nacionalidade, para a nossa identidade, como quiserem chamar, essa nova abertura é muito significativa.
De um lado, ela demonstra que quão sucateada anda a nossa cultura. Como é que um museu dessa relevância pôde ter ficado fechado por tanto tempo? Mas vamos usar de um lado positivo. O museu foi aberto com o dobro do seu tamanho, e como um museu crítico que é, com espaço com um auditório agora, com espaço para exposições, com mais espaço para pesquisa, ou seja, a vocação do Museu do Ipiranga sempre foi uma vocação dupla. Ele é um museu monumento, mas ele também é um museu de pesquisa. Então, eu acho que nós podemos tomá-lo como um símbolo de que 200 anos nós queremos festejar. Eu, pelo menos, não quero a patriotada vazia, desfile nas ruas, paraquedistas, isso não me acrescenta. Eu prefiro que nós lembremos desse tipo de iniciativa, essa é uma iniciativa republicana, é uma iniciativa democrática, porque consagrada à nossa história crítica. E o que é história? História é um processo aberto, não é, Thaís? É porque a gente repensa o passado, vamos pensar numa independência com outros protagonismos das mulheres, dos negros, dos indígenas, né? Menos sudestina, uma independência mais inclusiva, mas vamos também refletir sobre o nosso presente e sobre o nosso sonho de futuro. Né? Um país menos desigual, um país menos racista e um país que diga respeito ao sonho de nação que todos nós e todas nós temos aqui. Nós somos uma grande nação. Lília, um abraço a você, muito obrigado. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.